Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque reconhecemos que nada somos sem Ti. Aceita, ó Deus, as nossas preces, a nossa adoração, o nosso louvor. Porque o nosso desejo nesta manhã é fazê-lo do modo que Te agrada. Usa-nos, Deus. Fala aos nossos corações aquilo que cada um necessita, em nome de Jesus, amém. Os irmãos devem já estar percebendo a ausência do pastor Israel. Ele está num compromisso lá em Jequié, interior da Bahia. A igreja está completando mais de 100 anos, acho que é 102 ou 103 anos. E o pastor que batizou o pastor Israel foi pastor desta igreja. E ele fez esse convite ao pastor Israel há 2 anos atrás. O pastor falou, eu não tinha como negar. Não dava para dizer, minha agenda está... Porque foi há 2 anos que ele recebeu esse convite. E ele está nesse instante lá junto com o pastor Roberto Abreu, que é o pastor de família da nossa igreja. E vai permanecer lá até quarta-feira numa série de conferências em comemorações ao aniversário dessa igreja. Por isso, ele não está aqui, mas no domingo que vem ele retoma as suas funções aqui na nossa igreja. Nesta manhã o pastor José Maurício será o pregador e eu estarei dirigindo. Nós fazemos parte da equipe ministerial do pastor Israel Belo de Azevedo. Eu gostaria de, nesta manhã, neste primeiro momento, conhecer aqueles nossos irmãos e amigos que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Neste primeiro domingo de dezembro, a gente já respira aí o Natal, as agitações do mês de dezembro já estão presentes na nossa adrenalina. E é muito bom se a gente conseguir diferenciar bem as coisas, não nos deixarmos levar por esse corre-corre do mês de dezembro. Algum visitante, alguém que tenha primeira ou segunda vez ou terceira conosco? Temos ali uma senhora, muito obrigado pela sua presença, vai receber um abraço. Irmã Rita, dá um abraço apertado, seja muito bem-vinda. Mais alguém? Temos aqui um senhor também, que vai receber também um abraço, como recepção da nossa igreja. Seja muito bem-vindo, se sinta à vontade aqui no nosso meio. Você é muito importante para nós. E nós temos aqui também nosso outro irmão, é o esposo da Nilda, que está ali no coro Cantares. Você, assim como os outros, também é muito importante para nós, tá? Seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua vida. Temos algum aniversariante nessa semana? Alguém que tenha feito aniversário de nascimento, de batismo, de casamento, ou alguma outra data relevante que você queira agradecer a Deus nesse primeiro momento? Temos aqui a nossa irmã. Nossa irmã está completando 74 anos de vida abençoada por Deus. Mais uma que está aniversaria aqui. Nós temos aqui o Fabiane e a Paula. Eles, essa semana, receberam uma bênção muito especial. O filho foi sorteado no concurso, no sorteio do Pedro II. Nós já estivemos lá na casa dele na sexta-feira, agradecendo a Deus, e eles fizeram questão de estar aqui à frente, reconhecendo essa dependência de Deus. E é sempre muito bom quando a gente pode parar e ver que cada detalhe que acontece nas nossas vidas provém de Deus. E é esse o reconhecimento desses nossos irmãos aqui nesse instante, reconhecendo que essa grande bênção veio de Deus. Mais uma aniversariante. Nós vamos, nesse instante, agradecer. Eu vou pedir a Isabel que está aqui. A Isabel vai vir aqui à frente, vai orar, vai agradecer a Deus, pela bênção na vida desse casal, do Fabiano e da Paula, e mais esse ano de vida na vida dos nossos irmãos. Pai querido, Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse domingo, pelas vidas que já chegaram aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Deus. Coloco nas Tuas mãos a vida desses irmãos que completam mais um ano de vida na Tua presença. São corações gratos a Ti, que o Senhor continue cuidando de cada vida desses irmãos. Pai, coloco também o agradecimento do casal que
tão feliz e reconhecido ver a tua mão naquele sorteio do colégio, Deus. Continue abençoando esse menino, essa criança, que venha ter o aprendizado para engrandecer também o teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém. Vamos dar continuidade então ao nosso culto. Deus abençoe vocês. A glória de Deus foi revelada em seu Filho. Vamos fazer a leitura de João capítulo 1, versículo 14, conforme o nosso programa de culto. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ó, vinde fiéis. Vamos nos colocar em pé e vamos abrir os nossos pulmões adorando a Deus com este hino. Amen.
Queridos irmãos, antes desta oração, quero saudar a todos com a graça e a paz e trazer a todos o desejo de um feliz Natal para esta igreja, da Primeira Igreja Batista em Santa Teresa. Oremos. Deus da graça, Deus de infinitas misericórdias, louvamos o teu nome, Senhor, pelo teu grande amor demonstrado na cruz do Calvário, Senhor. Louvamos o teu grande amor, porque antes do teu filho ir para aquela cruz, tu nos deste, Senhor, aquela criança, Pai, que naquela manjedoura singela, paupérrima, demonstrou, Senhor, o seu amor por nós. Que mais tarde, Pai, naquela cruz, veio, Pai, coroar o projeto teu para a humanidade. Um projeto que começa lá ainda no Éden, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pelo teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, porque neste instante esta igreja e muitas outras igrejas começam a celebrar o Natal de Jesus, o Natal da salvação. Ó Deus, que nós, durante todo este mês, possamos pregar a tua palavra, falar da boa nova, testemunhar dela, cantá-la, exaltar-te, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, o Deus que nasceu em Belém, o Deus da nossa salvação. É o que nós te agradecemos nesta manhã, em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura, meus irmãos, de 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, conforme o nosso programa de culto. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Vamos ter mais uma participação do coro Cantares, que nesta manhã está participando do nosso culto, em louvor ao nosso Deus.
que o Deus conosco possa se fazer visto na sua vida e presente a cada dia e a cada instante. Nós vamos agora participar do nosso momento de fidelidade, mas antes nós temos alguns avisos que são necessários que se faça nesse instante. Primeiro, eu gostaria de convidá-lo para o Cantando Natal através da música e poesia, que vai ser a programação de encerramento dos trabalhos dos Pedras Vivas. O que é Pedras Vivas? É o projeto que nós desenvolvemos na nossa igreja de trabalho com a terceira idade. Então, se você tem um vizinho, se você tem um amigo, convide para sexta-feira às 16 horas. Nessa próxima sexta-feira, no dia 9 de dezembro. Então, é uma programação no horário que você, bom, no final da tarde. De repente você tem um vizinho que gostaria de evangelizar, é uma oportunidade para que você o convide. Nós temos esses convites ali à disposição na recepção, então leve alguns, coloque ali na sua caixa de correio e venha participar na sexta-feira, dia 9 de dezembro, às 16 horas, do Cantando Natal através da música e de poesia. Nós temos neste mês de dezembro, meus irmãos, uma atividade muito intensa e que requer de nós uma atenção com relação às datas e os horários de cultos. Os irmãos sabem que dia 25 e dia 1º, este ano, caem no domingo. Então, a nossa programação de culto está sendo modificada. Então, fique atento para esses horários. Mas primeiro, no dia 17 de dezembro, no sábado, nós teremos o culto de Natal com a orquestra da igreja. Será 19h30, no dia 17, sábado. No dia 18, nós temos o Cantando Natal com todos os coros da igreja, às 19 horas. Aliás, 18 e 20 horas. Tá? Então, repetindo, dia 17, o Cantando Natal com a participação da nossa orquestra, às 19h30. No domingo, dia 18, culto às 18 e 20 horas, o Cantando Natal. Então, no domingo, dia 18, um culto 18 horas e depois um outro às 20 horas. No dia 25, nós teremos o nosso culto de Natal às 11 horas. Então, dia 25 é domingo, nós não teremos os cultos de 9 e 11 horas normalmente, como nós temos com a Escola Bíblica Dominical. Mas nós teremos um culto que normalmente nós fazemos, o culto tradicional de Natal, às 11 horas do dia 25. Então, não esqueça que no dia 25 de dezembro, um domingo, nós não teremos culto às 9 horas. Teremos um culto somente às 11 horas, que é o nosso culto de Natal. No dia 1º, no dia 31 de dezembro, às 22 horas, o nosso culto tradicional de vigília, onde nós nos reunimos aqui para passarmos o ano. No dia 31 de dezembro, 22 horas. No dia 1º, domingo, nós não teremos atividades na parte da manhã, teremos atividades somente à noite, às 18 horas. Então, no dia 1º de janeiro de 2012, num domingo, nós só teremos atividade às 18 horas. Nós teremos um culto e logo em seguida teremos uma confraternização. E para que você participe dessa confraternização, há necessidade de você se inscrever na recepção com o pessoal da amizade. Então, se você quer participar desta confraternização no dia 1º de janeiro, após o culto, para o culto não precisa inscrição, mas para a confraternização que vai ocorrer logo em seguida, há necessidade da inscrição. Então, ao sair, procure ali na recepção alguém, se informe e faça a sua inscrição. No domingo que vem, no dia 11, no domingo que vem, teremos batismo tanto no primeiro culto quanto no segundo, na parte da manhã, às 11 e às 19 horas. Culto da manhã e culto da noite, batismos no domingo que vem. Hoje nós temos também um almoço missionário. Os irmãos sabem que no ano passado os adolescentes da nossa igreja estiveram lá em Barreira, na Bahia, junto com os nossos irmãos Eliel e Aide, que são missionários que são ajudados pela nossa igreja, que trabalham ali com as crianças daquela redondeza. Então, este ano, novamente, eles estarão empreendendo esta viagem. Então, os adolescentes estarão saindo daqui no dia 4 de janeiro
para esta viagem, para estarem ali com os nossos irmãos. E alguns adolescentes não têm como custear as suas passagens. Então, eles estão promovendo um almoço hoje, após o culto, para justamente suprir essas necessidades. Então, se você puder, participe desse almoço. O menu com certeza vai ser agradável, vai ser gostoso, e você vai estar ajudando a um adolescente a participar deste evento. Os irmãos já devem ter visto, né, o pastor Israel, né, informar sobre a questão do Natal missionário deste ano. O que é este Natal missionário? Meus irmãos, a nossa igreja é uma igreja, né, missionária. Nós temos parceria com missionários tanto no Brasil quanto pelo mundo afora. E para que esse projeto se sustente, há a necessidade da colaboração dos irmãos. Nós temos vários desafios pela frente. Os irmãos sabem que este ano, por exemplo, nós tivemos um missionário que foi acometido por uma doença. Ele esteve aqui no Brasil e a igreja deu toda a assistência possível a esse nosso irmão e a sua família. E isso tudo envolve recursos. Por isso essa campanha ao longo desse mês de dezembro, para que você coloque diante de Deus esse desafio e faça uma oferta missionária, uma oferta, né, para o trabalho missionário que a nossa igreja desenvolve. Isso é muito importante para que a gente tenha fundos suficientes para continuar e expandir esse trabalho. São muitas as demandas. Muitas pessoas chegam à nossa igreja, né, com um chamado missionário, com uma vocação de ir pregar o evangelho, aonde nós não podemos chegar. Por isso, essa visão da nossa igreja, que não é de hoje, né, de, tendo possibilidade, estar sustentando homens e mulheres com esta vocação. O pastor André, que está lá em Rio do Sul, é um pastor sustentado pela nossa igreja. Ele está lá pregando o evangelho. Essa semana ele mandou um vídeo, e os irmãos vão ter oportunidade de assistir posteriormente, onde ele está ali realizando vários batismos. Isso é a Igreja Batista Cruçar também presente ali em Santa Catarina, através da sua oferta, através da sua fidelidade. Então, nesse instante, quando nós vamos ouvir uma música, você vai ter a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta, não se esquecendo do Natal missionário, que é essa oferta que você vai colocar diante de Deus e vai efetivar para que o projeto missionário da Igreja Batista Cruçar continue cada vez mais com perfeição e eficiência. Enquanto estivermos ouvindo a música, você tem essa oportunidade. Amanhã é dia 5 de dezembro. Amanhã se comemora o Dia do Voluntariado. E a nossa igreja, ela está aberta de segunda a segunda, em função dos voluntários da nossa igreja. Muitas pessoas prestam serviço como voluntários aqui na Igreja Batista Cruçar. Eu gostaria de, nesse instante, homenageá-los. Quem presta serviço na nossa igreja como voluntário, eu gostaria que ficasse em pé
nesse instante para nós conhecermos. Existe alguém aqui neste culto que preste serviço como voluntário na nossa igreja? Temos a Eliane, temos aqui o Tiago, irmãos Karina, muitas pessoas que trabalham aqui como voluntários na nossa igreja. Então esse reconhecimento, nosso agradecimento pela disponibilidade que vocês têm prestado e esse trabalho tão relevante que tem sido feito aqui na nossa igreja. Eu vou convidar o nosso irmão Ramon, ele vai vir aqui nesse instante, vai orar, agradecendo a Deus pela vida de vocês, pelos dízimos e pelas ofertas, e vai fazer uma convocação também a cada um de nós. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa manhã. Muito obrigado, Pai, por Tua bênção sobre nossas vidas, por Tua presença, pelos dízimos e as ofertas aqui alçadas, Pai, para o engrandecimento do Teu reino. Que o Senhor continue, Pai, a abençoar a vida de cada família dessa igreja, Pai. Senhor Deus, também colocamos em Suas mãos a vida de todos os irmãos que trabalham como voluntários, Senhor Deus, seja aqui na igreja, seja em todas as igrejas espalhadas ao redor do mundo. Que o Senhor sustente a cada um, Pai. Que o Senhor ministre com Sua graça, com Sua bênção, com Teu favor sobre a vida de cada um. Nós louvamos o Teu nome pela vida destes, Senhor Deus, e de outros também que virão para poder engrandecer o Seu nome através do serviço, Pai, no Teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Celebrando o amor de Deus em Jesus. Este é o tema do Cantando Natal deste ano. Já estamos tendo diversos coros cantando, como o coro Cantares, cantando lindas canções, nesse momento tão oportuno e tão bonito nas nossas vidas, onde podemos demonstrar à sociedade e também celebrar o amor do Senhor nas nossas vidas. E eu queria fazer uma convocação, na verdade duas. A primeira é que o convite já está pronto, essa bonita arte feita pelo irmão Marcelo Leiroz, e eu queria convidar você para estar pegando no final, lá na saída, para estar levando para um parente, para estar levando para um ente familiar, né? Algum amigo, para estar participando conosco dessas programações. E a segunda convocação é que na próxima sexta, no dia 9 de dezembro, às 19 horas, nós teremos um ensaio geral com todos os coristas dos coros da nossa igreja que estarão participando. Então esse ensaio é muito importante. Sexta-feira, 9 de dezembro, às 19 horas. Como os irmãos podem perceber, a nossa igreja não para. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, mais uma vez com a participação do coro Cantares. Feliz, estrelas no céu.
Todos nós também dizemos amém. Nós vamos participar nesse instante, meus irmãos, do nosso momento de intercessão. E os irmãos sabem que a nossa igreja, ao longo da semana, tem várias oportunidades para que você esteja se colocando diante de Deus através da oração. Na segunda-feira nós temos aqui o que dizem os profetas às 19 horas. Toda segunda-feira, a gente ora, a gente canta, a gente tem uma reflexão sobre a palavra de Deus. Eu tenho trabalhado os profetas, o que nos dizem os profetas, e amanhã especificamente vou falar sobre Jeremias 12, quando ele eleva a sua queixa a Deus, ouve a minha queixa. Você tem alguma queixa para colocar diante de Deus? Normalmente nós temos, Nós não compreendemos tudo o que acontece nas nossas vidas. E a gente vê na palavra de Deus que homens e mulheres atravessaram situações semelhantes às nossas. E eles não tiveram dúvidas. Eles abriram o seu coração diante de Deus. Senhor, eu não estou entendendo isso. E eles se colocaram, eles berraram para Deus. Deus pode concordar com o nosso ponto de vista, ou então pode discordar e nos mostrar o porquê das coisas estarem acontecendo no nosso relacionamento com Ele. Então, nesse instante, quando nós vamos nos colocar diante de Deus, eu gostaria que você tivesse esse sentimento no seu coração. Eu não sei qual o momento que você está passando, qual a dificuldade, o que te incomoda nesse instante, a ansiedade que você traz no seu coração. Mas você pode colocar diante de Deus. A palavra de Deus nos estimula a isso, Não andem ansiosos, não andem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas, entreguem os seus pedidos, a sua ânsia, a sua angústia, a sua preocupação a Deus, porque no momento certo Ele vai trazer a paz ao seu coração. Nós vamos fazer essa leitura de 1 Timóteo e de Romanos e Efésios, conforme o nosso programa de culto. E logo em seguida, nós vamos cantar A Orarmos, Senhor. E se você quer colocar alguma coisa diante de Deus nesse instante, você pode se ajoelhar, você pode se levantar, você pode vir aqui à frente. E logo em seguida o pastor José Maurício vai orar e colocar diante de Deus aquilo que nós necessitamos nesta manhã, nesse instante. Então, conforme o nosso programa de culto, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos.
gostaria, pastor Alcenir, antes de fazermos a oração, dar uma informação à igreja sobre a saúde do Dr. Roberto Carrasco. Ele já está em casa, em recuperação, e precisa dar continuidade a um tratamento de hemodiálise. Ele está paciente renal crônico e precisa então fazer esse tratamento já está fazendo desde que teve a sua alta. E também terá que fazer um tratamento de radioterapia. Então devemos continuar orando pela sua saúde, pela sua esposa, pela sua família e por outros irmãos também da nossa igreja, como a nossa irmã Nádia, que continua internada ali no Hospital Quinta Dor, fazendo tratamento para eliminar uma infecção que ela contraiu numa segunda cirurgia, e também pela irmã Vera Lúcia Souza, que também está sem previsão de alta. São alguns nomes, dentre outros nomes que os irmãos encontram no nosso boletim, que precisam das nossas orações. Vamos então, nesse instante, orar ao Senhor. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. Louvamos, ó Deus, o teu nome, neste mês, o Natal do nascimento de Jesus Cristo. Os nossos corações se alegram pela dádiva do nosso Salvador, porque Jesus nasceu ali numa humilde estrebaria, cumpriu a sua missão, seu ministério messiânico, morreu numa cruz e se tornou o nosso Salvador. E por isso, ó Deus, nós temos hoje vida e vida eterna. Por isso te adoramos e te agradecemos. Mas também queremos, ó Pai, ainda nesta oportunidade, quando agradecemos ao Senhor pelas vitórias e pelas bênçãos recebidas do Senhor nas nossas vidas, colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está de pé no nosso santuário nesta manhã, aqueles que nos assistem, ó Deus, pela internet, aqueles que não estão aqui porque estão talvez num leito de hospital ou mesmo em casa, em tratamento de saúde. Ó Pai, rogamos ao Senhor que o Senhor possa contemplar cada pedido, cada súplica, cada intercessão nessa manhã. E ó Deus, derramar sobre nossas vidas a bênção que necessitamos. Ó Pai, tu sabes que este mês é um mês de celebrações, um mês de congratulações, um mês de festas, de troca de presentes, mas também há pessoas que estão também passando por lutas, por provações, estão enfermas, estão desempregadas. E ó Pai, o que te pedimos nesta manhã é que o Senhor possa então abençoar a vida de cada um de nós. E o Senhor sabe o que nós precisamos no nosso lar, na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional, familiar, profissional, ó Deus. Que assim então o Senhor possa, com a tua bondade, com a tua misericórdia, com o teu favor, alcançar as nossas vidas e abençoar-nos, ó Deus, e encher a nossa vida, ó Deus, de paz, de bênção, de saúde, e ó Deus, e que em todas as áreas da nossa vida, mesmo com lutas, mesmo com provações, nós possamos ter a plena certeza de que o Senhor caminha conosco. Obrigado por tudo. Continua, Deus, falando ao nosso coração nesta manhã, como o Senhor tem falado até aqui. Nós oramos em nome de Jesus.
Este é um mês que enche os nossos olhos de brilho ao contemplarmos as luzes do Natal. Quando olhamos a decoração da nossa igreja, quando participamos dos musicais, dos cultos natalinos, nós percebemos que este mês é um mês muito especial. E tem que ser mesmo, porque ele está comemorando o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu gosto particularmente do Natal. Eu penso que é uma data em que nós podemos, além de celebrarmos, além de nos confraternizarmos, de trocarmos presentes, cartões, mensagens, nós podemos, acima de tudo, pensar um pouco sobre a dádiva do Natal, que é Jesus Cristo. E foi pensando nisso que até um pouco antes, algumas horas antes de vir para pregar, eu fiquei pensando se realmente deveria pregar o texto que está aí, né? Eu mandei para o boletim o texto da mensagem, e eu vou deixar para pregá-la numa outra ocasião, porque eu penso que o mês do Natal é um mês que nos remete à pessoa de Jesus, do Messias, o Salvador do mundo. Eu quero pregar um texto nesta manhã que nos fala então sobre a missão do Messias, não especificamente sobre o seu nascimento. Eu sei que muitas mensagens nós ainda ouviremos dentro deste enfoque, mas eu queria pensar com você um pouco sobre a missão do Messias, aquele que se tornou o Salvador do mundo, aquele que se tornou o nosso Salvador. Quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia no Evangelho, ou melhor, perdão, no livro de Isaías, no capítulo 61, os versos 1 e 2. Quero falar nesta manhã sobre o tema celebrando o ano aceitável do Senhor. Diz assim então Isaías 61, versos 1 e 2: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esse texto foi produzido aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Jesus pela boca do profeta Isaías. Ele é um texto messiânico, porque aponta para a obra redentora do Messias, Jesus Cristo, uma obra que haveria de ser realizada muitos anos, muitas décadas mais tarde. E para melhor compreensão deste texto de Isaías, nós precisamos agora sim migrar para o Novo Testamento. E eu convido você a abrir então a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, o verso 14. Diz então o texto da narrativa do historiador Lucas: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, e tomando, deu ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos.
E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvirmos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão a Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantaram-se e expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. É interessante porque quando lemos os 2 textos, o primeiro numa narrativa do profeta Isaías, há cerca de 8 séculos antes do nascimento de Jesus, e este quando Jesus então inicia o seu ministério, nós podemos perceber como as escrituras se completam e como as escrituras se cumprem. Jesus entra na cidade de Nazaré, retorna a um pequeno lugarejo localizado na região da Galileia, onde ele fora criado desde a sua infância com seus pais. Os comentaristas bíblicos afirmam que essa visita aconteceu provavelmente cerca de 1 ano aproximadamente após o início do seu ministério, quando ele então realizou o primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia. Mas é interessante nós também notarmos que os evangelhos omitem um período, uma data da vida do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a narrativa, conforme Lucas capítulo 42, quando Jesus pela primeira vez vai ao templo de Jerusalém com seus pais para adoração. A partir daí há um hiato na história. Há um espaço de tempo de 18 anos em que nada se fala a respeito da vida de Jesus. Provavelmente, durante esses 18 anos da sua vida, até que ele iniciasse o seu ministério aos 30 anos, ele certamente ajudou seu pai José na profissão de carpinteiro e permaneceu ali na casa dos seus pais, trabalhando. Mas a palavra de Deus, ela se mantém silenciosa sobre esse assunto. Mas o texto nos acrescenta ainda mais no verso 16: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. É muito interessante nós observarmos nas Sagradas Escrituras, porque Jesus, como judeu, ele cumpria os preceitos da religião judaica. E era costume no sábado os homens irem à sinagoga para a leitura dos livros da lei, alguns salmos, algumas porções dos salmos, e a leitura dos profetas. Tinham ali também um momento de cânticos, e era o culto realizado pelos judeus, evidentemente envolvido com todas as cerimônias prescritas lá no Antigo Testamento. E Jesus seguia os preceitos do seu povo. O serviço religioso na sinagoga obedecia a algumas regras. Por exemplo, havia alguém que era responsável de guardar e manusear os rolos das Sagradas Escrituras. Como dissemos, havia uma porção das Sagradas Escrituras, algumas partes, alguns fragmentos, e havia um guardião desses livros, ou desses fragmentos. E os textos do Antigo Testamento lidos por alguém, era sempre indicado para que, naquele momento, um dos cultuantes ali pudesse fazer a leitura. O texto poderia ser previamente selecionado,
para aquela leitura ocasional, ou ele poderia ser escolhido na hora. Ao que tudo indica, Jesus mesmo selecionou a leitura na hora e passou a fazê-lo, segundo os comentaristas, em hebraico, que era a sua língua materna, e ele então passou a ler exatamente um texto que falava a respeito de si mesmo. O que mais chamou a atenção dos seus ouvintes é que após ler este texto, Jesus se assentou. E ele deu um tempo, ele ficou ali esperando a reação dos seus ouvintes. Mas antes de assentar-se, ou antes de dar prosseguimento à sua fala, Jesus disse assim no versículo 21: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Qual a nossa visão a respeito do mundo em que vivemos? Quando nós olhamos para o mundo de hoje, penso que nós devemos ter a mesma visão que Jesus teve do seu tempo. Percebam que Jesus estava ali num momento de adoração, num momento de culto, mas estava naquele momento cumprindo uma profecia messiânica. Porque ele abre num texto do profeta Isaías e fala exatamente, e lê exatamente naqueles fragmentos de Isaías que haviam sido preservados, uma profecia que falava ao seu respeito. E diz o seguinte: neste dia cumpriu-se o que está escrito. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, devemos ter a mesma visão que Jesus teve do seu tempo. Ele tinha plena consciência da sua missão. Ele sabia que havia sido enviado da parte de Deus para ser o Messias, para ser o Salvador da humanidade. E todas as etapas da sua vida foram se cumprindo segundo aquilo que estavam exarados nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus vai realizar o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, e acaba o vinho, e Maria fica preocupada e tenta então ajudar a Jesus, Jesus diz para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E a partir daí então ele realiza o primeiro milagre, dando início ao seu ministério messiânico, como Salvador da humanidade. Agora, neste tempo, um ano após o início do seu ministério em Caná, ele entra na cidade de Nazaré, vai a uma sinagoga, a um templo judaico, e diz o seguinte: hoje cumpriu-se a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele tinha claramente o senso de missão para a qual o Pai o enviara. Jesus veio a este mundo para pregar as boas novas. O texto na primeira parte do versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. É interessante porque Jesus não recebeu a unção como era costume para ungir os sacerdotes no Antigo Testamento, como nos diz o salmista: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola dos seus vestidos ou das suas vestes. Salmo 132, verso 2. Mas Jesus recebeu a unção do Espírito Santo. Ele diz: o Espírito do Senhor, o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu. Meus irmãos, esta unção está disponível para todos nós. Jesus recebe então esta incumbência, esta missão que vem da parte do Pai, para que Ele possa se tornar o Salvador da humanidade. Mas Ele precisou então ser revestido, ungido pela unção do Espírito Santo para cumprir esse ministério messiânico. É bom nós lembrarmos aqui, porque Jesus, o Filho, nosso Deus o Pai e o Espírito Santo, essas três pessoas da Santíssima Trindade,
se completavam. Mas naquele momento, quando Jesus fala que essa escritura acabara de se cumprir, ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Quando foi dito esta palavra? Aproximadamente 800 anos, pela inspiração do Espírito Santo, pela boca do profeta Isaías. Lá no capítulo 1 do livro de Atos, nós lemos então que esta investidura, esta unção do Espírito Santo precisa estar sobre as nossas vidas, como esteve sobre a vida de Jesus, para que Ele pudesse cumprir o seu ministério. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus queridos, quando nós recebemos esta unção do Espírito Santo, nós somos comissionados, como Jesus foi comissionado, para pregar as boas novas. A palavra evangelho significa exatamente isso: boas novas, uma nova mensagem. E hoje nós ouvimos muito falar de missão integral da igreja. Essa semana mesmo, alguém fazendo uma reflexão, num dos encontros aqui de nossa igreja, falou exatamente sobre esta missão integral da igreja, que segundo alguns é a melhor maneira de nós alcançarmos o ser humano em todas as suas dimensões, não somente na dimensão espiritual, mas também na sua dimensão humana, física, material. E meus irmãos, eu não consigo ver o Evangelho de Jesus Cristo de outra maneira, senão nesta dimensão integral, nesta dimensão plena. Para mim, o Evangelho atua na vida das pessoas de uma forma completa. Jesus, quando trabalha na vida de uma pessoa para tornar essa pessoa uma nova criatura, Ele resgata esta pessoa, Ele transforma, Ele traz para essa pessoa novos valores, novas perspectivas de vida. Eu me recordo, já há algum tempo atrás, uma igreja aqui de nossa cidade realizava um trabalho social, trabalho de voluntariado, não é? Como a nossa igreja realiza, levando o Evangelho, pregando o Evangelho para pessoas de população de rua. E eles estavam realizando esse trabalho, e certa feita, quando saíram numa dessas empreitadas, começaram a evangelizar e a falar àquelas pessoas que dormem nas ruas, debaixo das marquises, que vivem nas ruas, que moram nas ruas, e pregaram o Evangelho a um homem que ali estava, maltrapilho, sujo, mendigando. E aquele homem se converteu, e mais tarde ele procurou a igreja, deram a ele um folheto com um carimbo da igreja, e ele procurou a igreja, mas procurou a igreja ainda com as suas roupas maltrapilhas. Ele vivia na rua, e aquela igreja o acolheu. Os irmãos o cercaram de amor, de carinho, deram-lhe roupas novas, tomou um banho, barbeou-se, recebeu então o carinho, o cuidado daquela igreja, e ele passou a frequentar aquela igreja. Em seguida, alguém conseguiu para ele um trabalho, ele começou a trabalhar, tornou-se uma pessoa digna, inserida na sociedade outra vez. E meus irmãos, até hoje, este irmão testemunha daquilo que Deus fez na sua vida, da mudança que Jesus fez na sua vida, por causa das boas novas do Evangelho. Ele hoje é uma pessoa plenamente integrada nesta igreja, trabalha, dedica-se, prega o Evangelho a outras pessoas, e ele não se cansa de contar o seu testemunho, que um dia, porque alguém pregou o Evangelho, ele saiu das ruas, daquela condição de maltrapilho, para se tornar uma pessoa digna, um filho de Deus. Jesus Cristo então proclama que o Espírito do Senhor está sobre ele, porque o ungiu para que ele pudesse pregar boas novas aos pobres.
Eu estava me lembrando do testemunho desse homem quando estava meditando neste texto. É exatamente isso que Deus faz na nossa vida. E aqui não estamos incluindo apenas as pessoas pobres financeiramente falando, mas as pessoas pobres de espírito, as pessoas abandonadas, as pessoas marginalizadas, as pessoas esquecidas, as pessoas que não são acolhidas, as pessoas que não recebem uma palavra de atenção, as pessoas que não recebem uma palavra de carinho. Foi para essas pessoas que Jesus veio, pessoas como eu e você, que um dia estávamos longe da sua presença, mas porque Ele foi ungido pelo Senhor, pela ação do Espírito Santo na sua vida, nós pudemos então receber uma nova vida, e através da proclamação do Evangelho, recebermos então agora uma nova perspectiva de vida. Mas Ele também não veio somente para pregar boas novas. Ele também veio, Jesus Cristo veio a este mundo para libertar aqueles que estão cativos de Satanás. A segunda parte do verso 18 diz assim: Ele me enviou, o Senhor me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é completo. Eu não sei quantas pessoas estão aqui nesta manhã que poderão confirmar exatamente isto, porque em tempos passados da sua vida, tinha uma vida longe da presença do Senhor, uma vida em que eram cativos de Satanás, aprisionados pelo diabo, pelos vícios, pelo pecado, pelas drogas, pela prostituição, pela feitiçaria, mas que uma vez tendo um encontro com Jesus Cristo, foram completamente libertos e se tornaram uma nova pessoa. Já proclamei deste púlpito mais de uma vez que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um Evangelho completo, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e o será o mesmo eternamente. Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que liberta os cativos de Satanás. Jesus veio exatamente para essa missão: transformar o homem perdido, o homem sem esperança, o homem cativo, num homem livre, num homem salvo, num homem restaurado, numa nova criatura. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Colossenses, ele diz assim, lá no capítulo 1, verso 13: Ele, Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Meus irmãos, eu acho este texto extraordinário, porque Paulo diz o seguinte: porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Eu fui pastor de uma igreja na Baixada Fluminense, num dos meus primeiros ministérios, e havia ali um diácono muito querido que já está na presença do Senhor. Aquele homem era dono de um terreiro de Umbanda, e ele era um homem famoso naquele município, ele era muito respeitado, o seu centro era muito frequentado por pessoas que vinham de longe. E a igreja batista daquele bairro começou a pregar o Evangelho, e ele um dia ouviu esta mensagem salvadora, restauradora, libertadora de Jesus Cristo, e ele aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, e reuniu a liderança religiosa lá do centro e disse o seguinte: olha, eu não vou mais continuar aqui, eu agora sou um crente. E aquilo causou um impacto muito grande. Disseram para ele: nosso pai, porque ele era chamado dessa maneira, o senhor não pode nos abandonar. Ele falou: eu não sou mais pai de vocês, eu agora sou um servo de Jesus Cristo, e eu vou seguir a Jesus como meu Salvador. E ele então começou a ouvir ameaças, e começaram a dizer para ele: olha, cuidado,
O senhor sabe como é que os guias fazem quando acontece isso? Ele falou: eu não tenho medo. Eles se converteram mesmo, irmãos. O seu testemunho era um testemunho extraordinário. Era um homem de Deus, um homem piedoso, um homem que falava abertamente, com ousadia, com coragem sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E ele me contou um dia que fui almoçar em sua casa, passando um dia com ele, disse: pastor, foram momentos terríveis da minha vida, porque eu tinha sonhos horríveis, eu era ameaçado por entidades, por pesadelos, mas eu fiquei firme, a igreja orava comigo, e chegou um momento em que eu precisava jogar todas aquelas coisas fora, e eu não tinha coragem de jogar aquilo fora. E a igreja disse: nós vamos ajudá-lo, meu irmão, Deus está com o irmão. E ele disse: olha, pastor, juntou-se muita coisa que foi jogada fora, foi destruída, quebrada. E a partir do momento então que ele rompe completamente todos esses laços de ligação com o reino das trevas, e eu me lembro deste versículo do apóstolo Paulo, porque o Senhor nos traz então do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. A vida dele foi completamente transformada e mudada, e ele passou a viver uma vida de paz, uma vida plena, uma vida em que ele passou a testemunhar do poder de Deus para as pessoas. O Espírito do Senhor também está sobre mim e me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e libertar aqueles que são oprimidos. Meus irmãos, muitos crentes estão sofrendo derrotas na sua vida por não admitir o poder de fogo do nosso adversário. No seu projeto de resgate do homem perdido, Jesus inclui a liberdade plena como algo que deve ser experimentado por todas as pessoas. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma pessoa só pode estar completamente livre do domínio do diabo se ela tiver um encontro com a verdade, que é Jesus Cristo. Neste mesmo capítulo 8 do Evangelho de João, verso 32, que acabei de ler, mais adiante no verso 36, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não sei aquilo que lhe aprisiona, mas você sabe. Aquilo com o qual você tem lutado na sua vida para abandonar, para deixar, e não tem conseguido. Quando nós experimentamos uma vida plena em Jesus Cristo, nós podemos ter certeza de que esta palavra se cumpre na nossa vida. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer trabalhar na nossa vida, porque no seu ministério messiânico Ele veio para salvar, Ele veio para curar, Ele veio para libertar aqueles que estavam cativos de Satanás. Finalmente, em último lugar, Jesus também veio a este mundo para proclamar o tempo aceitável do Senhor. A Bíblia define este tempo como sendo um tempo de plenitude. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5, diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ao falar ao seu respeito, Jesus declara que havia chegado aquele momento de proclamar o ano da graça, ou o ano aceitável do Senhor. O verso 19, na sua última parte, diz assim: a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão ela é bastante interessante, porque Jesus escolhe este momento em que Ele está ali naquela sinagoga, quando esta profecia se cumpre na sua vida, exatamente para demonstrar a sua graça ao povo. E os comentaristas bíblicos dizem que Jesus escolhe aquele momento provavelmente para refletir a descrição do ano do jubileu. O que era o ano do jubileu para o judeu? Era um ano de alegria,
Era um ano em que o povo celebrava, era um tempo de celebração, de festa, e era considerado também um tempo de resgate. Nele eram observados os preceitos, por exemplo, como o repouso da terra, o descanso dos trabalhadores, a liberdade dos escravos, a instituição de normas que regularizassem a negociação de propriedades, o resgate de propriedade das famílias e também as dívidas que eram anuladas, dentre outras coisas. Portanto, era um ano de muita alegria, quando as pessoas tinham a oportunidade de colocar a sua vida em ordem. E eu penso, meus irmãos, que este ano aceitável do Senhor, ele não aconteceu lá naquele tempo, quando Jesus proclama na profecia do profeta Isaías, dentro daquela sinagoga na cidade de Nazaré, mas ele acontece hoje, aqui, agora e a qualquer tempo, porque o ano do Senhor é sempre um ano aceitável, é sempre um tempo de resgate. Queria que você pensasse que nessa trajetória messiânica de Jesus, Jesus cumpre todas essas etapas. E é interessante, na descrição do texto que prossegue, nós vamos ver que quando ele fala a respeito disso, que apenas uma viúva foi saciada na sua fome no tempo de Elias, que apenas Naamã foi curado pelo profeta Eliseu, haviam tantos leprosos, haviam tantas viúvas famintas quando houve fome na terra. Jesus está dizendo o seguinte, que quando nós aceitamos este ano de celebração, de júbilo, de resgate, de perdão, de salvação na nossa vida, Deus nos abençoa com bênçãos extraordinárias. Deus não escolhe preferidos para abençoar. Deus nos abençoa porque o seu ministério messiânico é um ministério de proclamação, de liberdade, de salvação, de resgate, de perdão. E é interessante nós percebermos que este ano de júbilo e de celebração e de perdão de dívidas, o ano aceitável do Senhor se cumpre na nossa vida, à medida que nós vamos colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Queridos, nós estamos neste mês do Natal de Jesus, e eu penso que este tempo é um tempo extremamente oportuno para esta reflexão. É um tempo de comemorações, é um tempo de troca de presentes, é um tempo de congratulações, mas acima de tudo, é um tempo em que nós podemos fazer um balanço da nossa vida, e vemos que Deus tem uma obra maior a realizar na nossa vida, como Messias enviado da parte de Deus. Jesus nasceu ali naquela humilde estrebaria, cumpriu o seu ministério terreno como Salvador da humanidade e morreu numa horrenda cruz, para que nós pudéssemos experimentar este tempo de júbilo, um tempo de alegria, um tempo de perdão das nossas dívidas. É o ano aceitável do Senhor. Nós temos por praxe, talvez por uma tradição, estou terminando a minha fala, neste mês de dezembro fazemos um balanço do ano que já passou, e aí pensamos o seguinte: bem, no ano que vem eu vou ser um crente melhor, eu vou me dedicar mais, eu vou ser um dizimista mais fiel, eu vou contribuir com missões, eu vou evangelizar mais, como se esse ano aceitável do Senhor não fosse todo dia, como esse tempo de celebração não fosse todos os dias da nossa vida. Naquele instante lá, profeticamente, Jesus estava cumprindo esta profecia, mas ela continua se cumprindo na nossa vida, porque Ele quer fazer muito mais, Ele quer nos dar muito mais, Ele quer nos dar a oportunidade e o privilégio, neste mês do seu nascimento, no mês do seu Natal, de termos uma vida nas suas mãos. Um ano aceitável do Senhor já chegou para quem quiser. Basta convidar Jesus Cristo para entrar no seu coração, no nosso coração. Eu não sei quantas pessoas aqui estão que ainda não tomaram essa decisão, mas uma coisa é certa:
Jesus veio e cumpriu o seu ministério, e cumpriu a sua missão, e se tornou o Messias, o restaurador, o Salvador, aquele que foi ungido da parte de Deus, é o significado da palavra, ungido, para restaurar, para transformar, para salvar as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Ele. O hino que vamos cantar neste momento, ele nos fala exatamente sobre esta dádiva do Senhor, porque o Senhor nasceu, o Redentor nasceu, e Ele deseja então nascer, não somente no meu coração, no coração de tantos que aqui estão, mas também Ele deseja, quem sabe, nesta manhã, nascer no seu coração. Eu quero descer, nós vamos cantar a primeira e a segunda estrofes, como está indicado aqui no nosso programa de culto. O coro vai cantar a terceira e depois nós voltamos a cantar a quarta estrofe. E eu quero deixar um convite: se alguém que aqui está, mas que ainda não experimentou este ano aceitável do Senhor, que é um ano de celebração, que é um ano de perdão, que é um ano de resgate, que é um ano de esperança, de nova vida, quem sabe nesta manhã você poderá vir aqui à frente, ou ficar de pé no seu lugar, entregando a sua vida para Jesus Cristo, e dizer: nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Alerta, ó terra, entoa a nova, alegre e boa, nasceu o Redentor. Cantemos este hino. Alegre
agora então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Todos podem sentar.